quer também. Assim terá milhares de milhões de seres celestiais, mas o homem que é uma criatura distinta, né, dos anjos. Não é? O anjo. Alô, alô? O anjo. Está muito bom. O anjo, por exemplo, o querubim, os querubins, né, eles têm 4 faces, não são iguais a nós. Mas a mão dele é igual à nossa. Interessante, né? Mas a planta do pé dele é igual do bode, não é? Esses são os querubins. E os serafins têm 6 asas. Os querubins têm 4, né? Então são realmente seres distintos de nós. Agora, você imagina quantos seres o Senhor não criou. Você já parou para pensar nisso? Ou só eu que fico pensando nessas coisas? Parei e fiquei pensando, meu Deus, quantos anjos eu nunca vi na vida. Não é? Milhões. Porque Yud-Heh-Vav-Heh, Senhor dos Exércitos. Está falando dos anjos. Medita nisso, né? Nós estamos na Paraxá, você já sabe qual? Shoftim, juízes. E aí estão dizendo que não é para julgar, mas Deus mandou julgar, né? A 49ª porção semanal, nós estamos... Hoje é 2 de Elul, né? Já podemos dizer que é 15 de agosto, né? Essa paraxá vai de Devarim 16:8 a 21:9. A Haftará, que é os profetas, é linda, Isaías 51:12 a 52:12. E a porção do Berit Hadashá também é linda, é João 11, de 1 a 57. Mas hoje eu não vou falar da paraxá, dessa porção. Porque semana passada eu tive muita vontade no meu coração de falar sobre a parábola do filho pródigo. Assim, eu entendo que as pessoas entendem um pouco errado a parábola do filho pródigo. Eu sei que muito já se falou também sobre ela, né? Pessoas já escreveram livros, muitas ministrações. Porém, a palavra de Elohim, ela é inesgotável. Ela sempre traz alguma coisa para nós compreendermos. E Yeshua começa assim lá em Lucas 15, de 11 a 12. Lucas 15, de 11 a 12. Ele começa dizendo assim: disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu, pois, os seus haveres. O pai foi lá e deu. E Yeshua começa a mostrar aos seus ouvintes um quadro, na verdade, de humilhação e desonra. Pois dentro do contexto judaico da época, pedir a herança antes da morte do pai era um ato de desonra, quase equivalente a desejar a morte do próprio pai. Era muito desonroso, né? O filho pedir a herança antes, porque a herança só é dividida quando os pais morrem, né? Então, pedir antes era como dar uma sentença de morte para o pai, era uma humilhação ao pai. E isso, na verdade, Yeshua está falando da condição humana. Isso significa viver sem Yud-Heh-Vav-Heh. Porque Deus criou todas as coisas e nos entregou na mão. Nós pegamos o que nos
que nos cabia e viramos as costas para o nosso Pai, não é? Então, meio que nós precisamos entender também que ele está falando disso. Que isso significa viver sem Yud e Rei. E Yeshua continua em Lucas 15, de 3 a 15. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Primeiro o filho mais moço pega seus bens e parte para um país ou terra distante. Isso Yeshua está revelando uma coisa em hebraico chamada galut. O que é galut? Significa exílio. Yeshua está falando do exílio de Israel. Especialmente o exílio dos judeus fora da terra de Israel. Porque sempre quando Israel quebrou o pacto, o que Deus fez? Os tirou da terra. Essa é uma palavra carregada de sentido histórico, sentido profético e inclusive emocional dentro do povo de Israel. Galut é a condição de viver fora de Canaã, a terra da promessa. Isso é tão profundo que ainda que Israel andasse pelo mundo, fosse em todos os continentes da terra, ainda assim dentro da alma judia sempre teve o desejo de voltar para a sua terra. Isso faz alusão da perda da soberania nacional. Isso é traumático. Equivaleria a alguma nação nos invadir, acabar com a nossa nacionalidade e nos espalhar por outras nações. Isso é traumático, é doloroso, porque você nasceu brasileiro, né? E você ama essa nação, a terra que tu habitas. Não foi diferente com Israel, né? Então, isso faz alusão à perda da soberania nacional e à dispersão do povo de Israel. E o desafio de manter a identidade de povo santo. Olha que coisa tremenda. Você precisa entender uma coisa, você está sendo educado ali com a Torá e tudo, ainda que você tenha quebrado o pacto, mas você está sendo educado ali com a Torá, você tem alguns princípios diferentes dos outros povos. Você pode ver isso quando a gente está na igreja e vai recebendo a ministração da palavra. Perdão, quando nós vamos em outros ambientes, nós nos sentimos... Pois é, e a gente se sente um pouco com medo, frustrado, um peixe fora d'água, não é? Agora você imagina Israel, que é derrubado o templo, perde-se muito do ensinamento da Torá, espalha-se por terras diferentes, passam grupos de judeus falarem línguas diferentes, não é? Eu sei que Deus estava guardando Israel, mas de qualquer maneira é um choque, não é? Porque você vai conviver com povos com hábitos terríveis, não só alimentares, como sociais, não é? Como, por exemplo, judeus que foram para a Grécia encontraram lá mulheres se prostituindo dentro de templos, não é? Que era uma aberração, é uma aberração tremenda. Então, isso deve ter sido muito difícil. E Yeshua, quando fala desse menino está saindo e de ter gasto tudo que ele tinha, fala disso. Amém? Fala desse sentimento. O afastamento de Yud Revaverê, seu Elohim, assimilação entre as nações, inclusive tendo que se sujeitar à cultura pagã estrangeira. Você imagina? Você vive naquele país, não é? Você quer manter a leitura da Torá, o Shabat, mas o pessoal está te perseguindo
todo mundo te acha estranho e diferente, não é? Você é diferente de todo mundo. Até chega ele a apacentar porcos. Isso é totalmente contrário à vontade de Deus, criação de porco, porque porco é animal imundo, mas ele teve que ir apacentar porcos. Israel teve que se misturar aos costumes pagãos. Teve ou não teve? Você vai encontrar hoje judeu no catolicismo, no espiritismo, judeu que não crê em nada, é maçom, e aí você vai ver muitos, não é? Porcos são símbolo de impureza ritual, desce ao nível mais baixo da impureza, ou seja, se mistura mesmo com a vida, os conceitos pagãos dos povos. Serve a um senhor estrangeiro, imagem do jugo das nações sobre Israel no exílio. Sempre foi assim. Israel no exílio nunca teve paz. Eu quero dizer uma verdade para vocês: Israel não tem paz nem na terra, mas ali eles estão guardados. Mas sem terra, Israel nunca teve paz em lugar nenhum, gente. Nem no Brasil, que é um país pacífico, entre aspas, judeu não tem tranquilidade aqui. Não é? Então você vê que poucas foram as nações que receberam bem os judeus. Poucas nações. Né? Você pode contar no dedo. Talvez os Estados Unidos nós poderíamos dizer que recebeu bem, mas os outros povos, até apacentar porcos, já li, serve um senhor estrangeiro também. Vive em completa inversão da identidade judaica. Desperdiçou tudo vivendo dissolutamente. Representa perda de identidade. Ele perdeu tudo que tem. Gente, quando você perde tudo, você perde a identidade também. Não é? Você perde a sua característica, aquilo que você cria, aquilo que você andava buscando, né? Você perde tudo. Você fica sem identidade. Em Israel, herança não era apenas bens, é nome, é terra, é Torá, é pertencimento a Israel. E isso tudo ele perdeu. Né? É disso que Yeshua está falando. Assim, gastar tudo significa abandonar a instrução divina, trocar a identidade de filho por práticas estrangeiras, romper com o propósito dado pelo Pai Celestial a Israel. Rompe com tudo. Cadê os sacerdotes em Israel? Aonde estão? Cadê a prática de leitura da Torá? Nem todos fazem. Cadê os sacrifícios que a Torá ordena? Yeshua, nessa parábola, está fazendo menção histórica sobre o exílio babilônico quando o primeiro templo foi destruído. E está profetizando sobre o próximo exílio que viria após sua partida. Então ele está falando das duas coisas, do exílio passado, não é? E está falando também do exílio que viria após a sua partida. Com a destruição do segundo templo. A miséria foi tão grande que, veja o que Yeshua diz em Lucas 15,16. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ó. A miséria foi tão grande, a fome foi tão grande, que até o alimento do porco, que é uma porcaria, ele desejou comer, mas nem assim eles deram. E você pode acreditar, fome é consequência espiritual, sabia disso? No Taná é mostrado que fome é consequência de afastamento do pacto. Veja em Devarim 28, 48. Devarim 28, 48. Olha o que Deus fala: servirá aos teus inimigos. O que esse menino está fazendo na parábola? Pois é,
que Yud-Heh-Vav-Heh enviará contra ti, em fome e em sede, e em nudez, e em falta de tudo. E ele porá sobre o seu pescoço um jugo de ferro, até que haja destruído. Então, a fome e a miséria é questão espiritual que se reflete fisicamente. E eu acho que a igreja ocidental perdeu isso, ela nem pensa nisso. Mas, às vezes, a miséria é uma condição espiritual tão ruim que ela já se expressa fisicamente. E Yeshua continua com a parábola em Lucas 15, 17 e 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Que coisa tremenda. Nesse trecho, Yeshua diz que o filho pródigo caiu em si, reconheceu sua miséria e decidiu voltar ao pai. Isso ecoa 3 coisas importantes. Primeiro, que nós chamamos de techuvá, o retorno consciente ao caminho de Yud-Heh-Vav-Heh. Primeiro, reconhecimento do erro, reconhecimento do pecado e da própria condição espiritual caída e que de forma nacional precisa de arrependimento. Yeshua está falando desse menino, mas Yeshua está olhando para Israel e está dizendo que Israel terá que ter um arrependimento sincero, consciente, entender a miséria que está. Porque ainda que você veja judeus ricos, meu irmão, Israel está em miséria espiritual. Porque está fora daquilo que Deus estabeleceu para eles. É uma vergonha, não tem paz nem na sua terra. Ainda que eles estejam na terra e a terra os proteja, porque em Apocalipse é assim que fala, mas eles não têm sossego, tem? Não tem sossego. E aí o filho volta por vontade própria, Lucas 15, 20 a 21. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Meu irmão, Yeshua está falando da relação de Israel com o pai. É disso que ele está falando. Eu não sei por que as pessoas misturam tantas coisas aqui. Reconhecimento do erro e entendimento que por causa disso não é digno de ser chamado filho. A mesma compreensão e arrependimento que Davi teve. Davi teve isso. Veja em Salmo 51, 3 a 4. Olha o que ele fala. Abriu aí? Pois eu conheço as minhas transgressões. Aí, ó. O que aconteceu? Tomou consciência. E o meu pecado está sempre diante de... Isso é consciência, meu irmão. Se eu pequei e se eu não tenho consciência, eu nem penso nisso. Mas quando eu tomo consciência, e é isso que Deus quer, de que eu sou um pecador e que eu pequei, o pecado não sai diante de mim, porque eu lembro dele. E sabe o que significa o pecado não sai diante de mim? Hein? Você sabe o que é? Acusação. É por isso que o pecado não sai diante da gente. Quem já passou por isso sabe. Aquele negócio volta toda hora, volta toda hora, volta toda hora. Você corre para um lado, corre para o outro, trabalha aqui, faz não sei o quê, casa, constrói família, não sei o quê. Aquele negócio volta.
Ó. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. O que o menino fala? Contra ti pequei, contra os céus pequei. Ó. E fiz o que é mal diante dos seus olhos. Não é isso que ele fala? De sorte que é justificado em falares e inculpável em julgares. Ó, o menino aceita. Eu sou culpado. Eu posso até ser um dos seus trabalhadores, nem mais ser chamado filho. Ó, reconheceu a sua transgressão exatamente como Davi. Do arrependimento sincero da parte do filho, vem o perdão da parte do pai e a restauração. Claro que é. Ó, que é o movimento de Israel voltando ao pai e sendo recebido com misericórdia. Não é isso que vai acontecer? Exatamente isso. Veja em Lucas 15, de 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O filho, ao pegar sua parte da herança e ir para um país distante, pensava que estava vivo, mas na verdade estava morto. E Yeshua fala sobre isso também, lá em Apocalipse 3:1. Olha o que ele fala. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Yud He Vav He e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Isso é uma condição espiritual, gente. Yeshua está falando exatamente uma condição espiritual. A pessoa pensa que está viva, mas está morta. Por favor, desliga aí, senão eu não vou conseguir. Israel se afastou do pacto, está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Então, na realidade, Yeshua está falando isso que alcança até a igreja. Porque aquela congregação em Sardes, ela achava que estava viva, mas ela já estava de pacto quebrado. E quem quebra pacto morre espiritualmente. Amém? Então, Yeshua está falando disso. Logo se cumpre na vida do filho exatamente o que está escrito em Efésios 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ó, o pai falou, meu filho estava morto nos seus delitos e pecados. Agora o pai está fazendo o quê? Trazendo vida a esse filho, restaurando a vida desse filho, colocando esse filho como ele quer que esse filho esteja. Por isso que ele calça a sandália, bota o anel de autoridade nele, coloca roupa nova nele e faz uma grande festa. Restaura aquele filho. Mas agora surge um novo problema. O pai resolveu um problema, que era o filho, que estava morto, mais novo. E voltou por vontade própria, se arrependeu e se colocou em posição de humildade. Eu posso até ser seu servo. Agora está bom para que o pai o restaure. Não é? Porque ele chegou na posição que o pai quer. Voltar por vontade própria, se arrependendo dos seus pecados e de forma humilde. Já não tenho nem o direito de ser chamado filho. Mas agora, resolvido o problema do filho mais moço, surge um outro problema, o filho mais velho.
As pessoas nem prestam atenção nisso, só fala do filho pródigo, mas esse é um problema. Veja como é um problema. Lucas 15, de 25 a 32. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. Pô, ele ouviu festa, tinha festa lá na casa. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? O que está acontecendo? E ele informou, veio teu irmão e seu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ó, outro problema para o pai, o filho mais velho. Ele olha que o filho mais novo voltou, foi honrado, estava sendo honrado, estava com anel de autoridade, com as sandálias calçadas. Não sei se você sabe, sandália fala de palavra, de evangelho. Com as sandálias calçadas, de roupa nova, roupa de filho, vamos dizer assim. O mais velho não gostou disso. E o pai teve que sair, foi o pai que foi conciliá-lo. Ó, não é ele que vai, mas é o pai. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele tem raiva, ó. Ele não falou vindo meu irmão, ele falou vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. É o melhor novilho, né? Gordo, forte. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A questão central desta parábola é, na verdade, identificar quem são os personagens mencionados por Yeshua. Para isso, basta observar atentamente o próprio texto e verificar quem compunha a plateia que estava diante de Yeshua quando ele contou essa parábola. É só olhar a plateia. Veja em Lucas 15, de 1 a 2. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Gente, nós estamos vendo dois tipos de judeu aí. Quem? Os escribas e os fariseus, não é? Os escribas e fariseus, e os pecadores, e quem mais? Os pecadores, publicanos e pecadores. Então, publicano e pecadores é um tipo de judeu, e fariseus e escriba, outro tipo. Os publicanos e pecadores são o filho mais novo. E os escribas e fariseus são os mais velhos. Por isso que eu não gosto de chamar os fariseus e escribas de religiosos. Né? Porque eles estavam de pacto quebrado, Israel inteiro. Né? Mas eles tentavam manter aquilo que a Torá falava, apesar de toda a corrupção existente naquele período. Né? Então, aqui você já começa a ver a plateia que estava assistindo Yeshua. Quem? Dois tipos de judeu. O republicano, que era um traidor, não é? Porque eles cobravam imposto para Roma. Então, Israel os considerava judeus traidores. Os pecadores,
segundo a classificação deles, e eu vou te dizer por quê, eram prostitutas e também até pessoas mais pobres, miseráveis, etc. Por que eu estou dizendo que é a segunda classificação deles? Porque a Bíblia está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Elohim, todos, não é? Sejam os fariseus e os escribas, sejam os publicanos e pecadores. Amém? Todos eles estão destituídos da glória de Deus. Na parábola, podemos identificar dois tipos de judeus representados por Yeshua. Os publicanos e pecadores, simbolizados pelo filho mais novo, e os fariseus e escribas, representados pelo filho mais velho. A intenção de Yeshua é mostrar que a reconciliação com o Pai está disponível para ambos. Porque ambos pecaram. Ainda que o filho mais velho esteja ali no templo, esteja ali buscando, ler a Torá e seguir a Torá, e mesmo assim pecou igualmente, quebrou o pacto, né? Independentemente de sua condição espiritual ou de como são vistos pela sociedade da época. Ele demonstra que, por meio dele, tanto aqueles considerados afastados e impuros, quanto aqueles que se julgavam justos, têm acesso ao mesmo caminho de retorno. Alguém poderia perguntar assim: se a parábola também pode ser aplicada a qualquer pessoa que se arrepende? Olha, não vejo erro, mas você perde o entendimento do que Yeshua está falando, né? Yeshua aqui não está falando para todos, mas se você aplicar, não vejo erro nisso, né? É até possível, e não há erro, eu não entendo que haja erro nisso. No entanto, esse não é o fundamento principal dessa parábola. Não é, gente. Obviamente que não é. Tá? Yeshua está falando dessas duas classes de judeus. E está dizendo que há salvação para os dois quando há arrependimento sincero. Não é? Porque, segundo os fariseus e os escribas, os republicanos estavam condenados. Mas você nota que Yeshua foi salvar publicano. Não é? Não foi? E deve ter estendido a salvação a muitos publicanos. Né? Tanto é que ele era acusado de comer com um publicano. Né? Eles acusavam ele. Então, na realidade, essa parábola também quer demonstrar que tanto um quanto o outro pecou. E parece que a gente perde essa consciência, né? De que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa se é publicano e pecador, ou fariseu e saduceu, né, na época, ou escriba, não importa. Todos pecaram e destituídos estão da glória. Tanto é que pecaram que o templo foi derrubado, eles foram espalhados por toda a terra. Então, o que Yeshua estava dizendo é que há possibilidade de retorno para os dois e que é necessário um arrependimento sincero, não é? O reconhecimento do pecado, como teve Davi, não é? E entender que você pecou, que isso às vezes eu percebi que é difícil dentro da igreja a pessoa entender que ela é uma pecadora, não importa se ela é um pastor, se ela é profeta ou deixa de ser profeta, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, e para todos temos acesso ao Pai através do mesmo caminho, que é Yeshua HaMashiach. Não é? Então, isso, nessa parábola, ele está falando desses dois grupos judeus. Né? O foco de Yeshua é revelar que dentro de Israel, tanto os judeus classificados como publicanos e pecadores, quanto os judeus identificados como fariseus e escribas, precisam igualmente de reconciliação com o Pai. Você nota que o mais velho ficou zangado e o pai teve que conciliar, não é isso que Yeshua fala? Teve que ir lá conciliar ele. Não é bem assim, meu filho. Ele foi lá tentar conciliar com aquele filho. E que essa reconciliação é oferecida a todos sem distinção. Assim, a parábola não trata apenas de um arrependimento genérico, mas da restauração de dois grupos específicos dentro do povo judeu, mostrando que o Pai deseja receber
ambos, e que Yeshua é o mediador desse retorno. É uma mensagem de inclusão, correção e esperança para todo Israel. Você nota que o contador da parábola é Yeshua, não é? Ele que é o contador. Então, se ele é o contador da parábola, ele faz parte dessa parábola, ainda que ele não fale dele. Mas ele estava ali para fazer o quê? A reconciliação, tanto do filho mais velho quanto do filho mais moço. Deu para entender? E digo também para a alegria da igreja, pois Paulo, falando de Israel, diz uma coisa muito importante em Romanos 11:15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Paulo está falando que Israel, no processo onde Deus rejeita Israel momentaneamente por causa da quebra do pacto, há oportunidade do gentio entrar. Então, se a rejeição deles foi a oportunidade dos gentios serem felizes, abraçarem a salvação, imagina quando eles abraçarem a salvação, o que será, senão a vida dentre os mortos, a vida eterna. É isso que ele quer dizer. É isso que ele está dizendo. Israel não foi rejeitado, né? Israel está nesse processo ainda que não tem enxergado o Mashiach, mas há o momento de vir, há o momento de enxergar. Amém? Então, a parábola do filho pródigo é, sem dúvida nenhuma, uma esperança para Israel. Entende? E você pode notar que Israel tem aquele grupo que hoje são chamados religiosos e os grupos que são absorvidos, na realidade, pelas culturas das nações. Tem ou não tem? Então, filho mais moço e o filho mais velho. Amém? E todos dois precisam de salvação. Shabbat Shalom.